Seja bem-vindo ao seu programa de saúde da RTP África. O cálcio é um elemento fundamental para manter as funções básicas do organismo. É, por exemplo, muito importante para a manutenção da saúde dos ossos e para a potência muscular. É sobre a importância do cálcio que vamos falar hoje com Helena Canhão, reumatologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Muito boa tarde, doutora. Olá. Doutora, especificamente, o que é o cálcio? O cálcio é um elemento que nós temos no nosso organismo. O nosso organismo é constituído por várias substâncias. Por exemplo, as proteínas são muito importantes, mas depois tem minerais. Exato. E o cálcio é um dos minerais mais abundantes do nosso organismo. Há uns minerais que são pouco abundantes, por exemplo, o zinco, há uns que não têm o selênio, mas no caso do cálcio e do fósforo nós temos em grande quantidade, porque existe no osso. E, portanto, ele está em circulação, mas também há depósitos, como por exemplo os ossos, que são depósitos de cálcio. Ok. E quais são as principais fontes alimentares de cálcio? O cálcio é fundamental para o organismo. Sim. E nós podemos obtê-lo através de alimentos. Os alimentos que têm a maior quantidade de cálcio e, portanto, que fornecem mais cálcio ao organismo são o leite e os seus derivados. Portanto, o leite, os iogurtes e o queijo são os grandes fornecedores de cálcio. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que não bebem leite e na nossa alimentação há outros alimentos, quer de origem animal, quer vegetal, que contêm... Como estes que tem aqui como temos aqui. Por exemplo, as sardinhas são também de origem animal e contêm cálcio. Mas para quem só come vegetais e que não usa, temos os espinafres, os brócolos, mas temos também, por exemplo, as amêndoas, amendoim e a soja, que contêm cálcio e que são bons fornecedores de cálcio para o organismo. Como disse, os principais podem ser o leite, os iogurtes, mas sabemos que há muitas pessoas que não podem consumir pela intolerância à lactose. Nesse caso, podem compensar com esta variedade de alimentos? Se compensarem, claro que é mais fácil obter o cálcio se estiverem a alimentar-se com alimentos que são ricos, que são relacionados com o leite. E aí é mais fácil. Mas com os outros alimentos, nomeadamente quer vegetais, quer animais, que aqui estão, pode-se obter as mesmas quantidades. É questão de verificar quais são as quantidades e, se for necessário, também a ajuda de um nutricionista pode ser muito importante no caso da pessoa não poder compensar com o leite. Ok. E existem quantidades adequadas de consumo de cálcio diário? Sim. Há quantidades que são recomendadas. Variam um pouco com a idade das pessoas e com as suas situações depois de base, se tiverem algumas doenças, se tomarem alguns medicamentos. Mas, de uma forma geral, a ingestão deve ser 1 grama por dia. E é isto o normal. No caso das grávidas, das crianças com um crescimento marcado, de pessoas que, por exemplo, estão a fazer corticoides ou outros medicamentos, essa necessidade pode ser um bocadinho mais elevada e, portanto, depende de caso para caso. Mas, de uma forma geral, 1 grama por dia é o necessário. E 1 grama por dia equivale, assim, mais ou menos a que quantidade de leite ou de... Por exemplo, 4 copos por dia. Há cerca de 1 litro de leite por dia. Mas não é preciso tanto porque a pessoa não bebe só leite, não é? Está sempre com outros suplementos. Portanto, 2 copos de leite por dia, 2, 3 e depois a alimentação regular. Depois, o cálcio também pode ser mais absorvido, porque depois há o outro componente que é não só o que nós ingerimos, mas o que absorvemos no nosso tubo digestivo. E aí nós sabemos que a vitamina D aumenta a absorção de cálcio. Portanto, se houver uma conjugação com a vitamina D, há maior absorção e, ao haver maior absorção, é mais aproveitado daquilo que nós ingerimos. Mas por que essa conjugação do cálcio e a vitamina D? Porque a vitamina D é uma vitamina que se chama lipossolúvel, que está relacionado com as gorduras e aumenta a absorção de cálcio a nível do intestino. E, portanto, como aumenta, é como se nós, por exemplo, temos um número 100 e, se não tivermos vitamina D, só absorvemos 40. Se tivermos vitamina D, absorvemos 60 daqueles 100, porque alguma parte é sempre perdida. Exatamente. E por isso potencia a absorção de cálcio. Então, nesse caso, é importante complementar com a vitamina D. Ou então passar algum tempo ao sol, faz sentido? Sim. A vitamina D é uma vitamina que a própria pele ajuda a sintetizar a vitamina D. Não é só o que nós temos
temos na alimentação, mas é a síntese através da pele. E por isso, quem tem alguma exposição ao sol, não é preciso aquelas queimaduras solares, nem nada disso, que até são contraindicadas por causa do cancro da pele. Mas quem tem uma exposição solar à volta de 15 minutos por dia, e pode ser nos braços, no peito, na cara, vai sintetizando vitamina D, que ajuda depois à absorção do cálcio. Então, a estar ao sol ajuda a absorver melhor a vitamina D. Mas então, no caso das pessoas que vivem em países em que não há tanto sol, assim, mais para o norte, é possível que haja esse déficit. Sim, mas nós aqui em Portugal, apesar de termos sol, e nos países africanos, apesar de haver muito sol, também pode haver déficits de vitamina D, porque é importante a pessoa estar ao ar livre. E, por exemplo, nós vemos nos idosos que estão muitas vezes institucionalizados e que estão em casa, não têm a exposição ao sol que é suficiente. E nos países nórdicos, às vezes basta que a pessoa faça atividades ao ar livre. Nós sabemos que muitos países, por exemplo, escandinavos, andam imenso de bicicleta e aproveitam qualquer bocadinho de sol para irem lá para o sol, enquanto nós que estamos em países mais quentes, muitas vezes até nos temos que proteger do sol e vamos para casa e ficamos mais às escuras. Mas o importante não é nem aquelas queimaduras solares, nem estar muito tempo ao sol na praia, é durante o ano irmos tendo uma exposição de 15 minutos ao sol e fazermos atividades ao ar livre. Exato. Isso é muito e as pessoas que têm uma alimentação vegan ou vegetariana, essas pessoas correm mais risco de ter déficit de cálcio? Sobretudo na vegan, porque na vegetariana, apesar de tudo, há ainda alguma alimentação com ovos, etc., que suplementa. Na vegan, que é muito mais restrita, é preciso bastante cuidado com os espinafres, com os brócolos, com as amêndoas, e portanto ter algum cuidado para ter a certeza que alimentos com cálcio estão a ser ingeridos. Mas nesse caso compensa-se com a quantidade ou é preciso incluir uma suplementação? A suplementação é outro ponto, porque nós neste momento temos à nossa disposição muitos suplementos de cálcio e de vitamina D. Pois. Nas pessoas que têm uma alimentação com o aporte adequado, não é preciso fazer essa suplementação. Se não tiverem doenças, se forem pessoas saudáveis e que tenham exposição ao sol e que tenham uma alimentação equilibrada e variada, a suplementação não é preciso. Se a alimentação for mesmo muito, muito restrita e excluir muitos alimentos que contêm cálcio, e se não houver um aporte adequado, é indicado tomar 1 ou 2 comprimidos de cálcio que têm associado 400 unidades de vitamina D, e assim já têm a adequação de cálcio e de vitamina D. Se a alimentação for muito variada, isso não é necessário, mas se for muito, muito restrita, é preferível associar, sobretudo naquelas fases da vida em que o aporte de cálcio é mais necessário, como eu falei, quer na infância, quer nas mulheres pós-menopausa, quer nas pessoas muito idosas que estão pouco expostas ao sol e que aí vale a pena fazer a suplementação de cálcio e vitamina D. Ok, então vamos aproveitar para esclarecer uma questão sobre isso. Agora é tempo de solucionarmos uma dúvida de um dos nossos telespectadores. A questão de hoje nos foi enviada por Cláudia Duarte, de Portugal, que pergunta: vejo muitas propagandas sobre os suplementos de cálcio. São mesmo benéficos para a saúde? Aqui está a tal pergunta que não é só para o cálcio e para a vitamina D, é para todos os suplementos. Sim. Nós, habitualmente, se tivermos uma alimentação adequada, não precisamos desses suplementos, no caso de haver uma vida saudável e práticas saudáveis. Se as pessoas tiverem alguma mala absorção, por exemplo, as pessoas que têm intolerância à lactose e que têm a mesma dificuldade de fazer o aporte de cálcio. Sim. Pessoas que tomam medicamentos, como por exemplo os corticoides, que causam osteoporose e causam perda da massa óssea. Se forem pessoas com restrição, por exemplo, pessoas que fizeram cirurgias de bypass, pessoas que têm má absorção intestinal, aí os suplementos têm um papel. Portanto, os suplementos têm um papel importante no caso de haver um menor aporte alimentar, uma menor absorção,
ou haver uma patologia que faz com que haja um déficit ou um problema específico, por exemplo, nos ossos, uma altura especialmente importante de crescimento, ou como a menopausa, em que há um grande reabsorção de cálcio. Aí são momentos específicos e diferentes do que é habitual, e aí já pode ser necessário esta suplementação. Outro aspecto importante é nas pessoas com insuficiência renal, porque nós, quando pensamos no equilíbrio da alimentação, temos que pensar que há o momento da ingestão, o momento da absorção e o momento da excreção. Portanto, pessoas que têm ou déficit da ingestão, ou problemas de absorção por terem uma doença intestinal ou por terem feito cirurgias, ou pessoas que têm problemas na excreção, portanto tem a ver com o rim, não é? Aí pode fazer sentido o suplemento de cálcio. Por exemplo, as pessoas com insuficiência renal também precisam de suplementos de cálcio. Existe o risco de uma pessoa consumir cálcio em excesso? Isso tem sido um grande debate, sobretudo em relação aos suplementos. Será que cálcio a mais e mesmo vitamina D a mais em pessoas que não precisam, porque já têm o aporte necessário, se isso traz problemas? Pode trazer alguns problemas nas pessoas, por exemplo, que têm cálculos renais, que têm as pedras no rim e que um aporte a mais pode trazer alguns problemas. E também se tem falado das calcificações fora do osso, ou seja, nos vasos sanguíneos, no componente cardíaco, e tem havido algum debate em relação a isso. Quando a pessoa precisa do suplemento, precisa e deve tomá-lo. Suplementos a mais em pessoas que não necessitam, tudo o que é a mais também não é necessário, não vale a pena estar a fazer só por fazer. Portanto, quando se resolve fazer, alguém faz suplementos, devem ser também prescritos por um médico, por um nutricionista, e só fazer se realmente é necessário. Tomar só por tomar também não é bom. E é verdade que os adolescentes precisam mais de cálcio do que os adultos? É um mito? Os adolescentes estão numa fase também de desenvolvimento e de crescimento acelerado. Portanto, também é uma daquelas fases que o cálcio é mais importante do que nos adultos, que já têm um crescimento estável. E aí, muitas vezes o que fazem é, os adolescentes também comem muito mais e bebem muito leite e fazem mais exercício, portanto têm mais necessidades, mas eles próprios também têm um aporte superior, mas deve-se ter cuidado, sobretudo nestas fases de crescimento, ter a certeza que o aporte é adequado. Não quer dizer que necessitem de suplementos. Se a alimentação for rica e nutritiva, não precisam. Se não for, deve-se ter cuidado com os suplementos. E que sinais é que nós podemos identificar como sendo indicadores de falta de cálcio no organismo? Quando, aqui há uns anos, e ainda acontece, em alguns países em que há desnutrição, há nas crianças o chamado raquitismo. E o que é que acontece com o raquitismo? Os ossos são formados por uma parte de suporte, que são as proteínas, e depois o depósito de cálcio e de fósforo, que tornam os ossos mais rígidos. Quando não há esta mineralização adequada, os ossos ficam muito mais flexíveis e como se fossem borracha. E, portanto, as crianças com raquitismo eram crianças que tinham ossos muito pouco fortes, que ficavam com as tíbias e as pernas um bocadinho arqueadas porque tinham esta dificuldade na mineralização, faziam fraturas com mais frequência e problemas também de dentição. O cálcio é importante para tornar os ossos mais fortes, mas também a parte da dentição é importante. E, portanto, as crianças com raquitismo tinham estes problemas. E tinham também, muitas vezes, problemas de crescimento e estas alterações. Aí detectava-se a falta de cálcio, também com mais queimbras musculares, e depois pode mesmo levar a problemas de dificuldade de desenvolvimento dos próprios músculos e da atuação dos músculos, porque o cálcio também é importante para a contração muscular. Por isso todos estes problemas surgiam. Nós também podemos fazer análises ao sangue e ver se o cálcio está em déficit ou não. Mas
habitualmente no sangue ele circula em valores entre os 9 e os 11 miligramas por decilitro, e quando o cálcio baixa no sangue vai-se buscar aos ossos e, portanto, percebe-se esse déficit, quer sob a forma de raquitismo, quer sob a forma de osteoporose. Exatamente. Ok. Então, a forma principal de manter os ossos seguros é através do cálcio, mas além dos benefícios com os ossos e a dentição, existem benefícios a nível geral de saúde? Sim, e que são muito importantes, porque tudo o que tem a ver com a contração muscular precisa de cálcio, precisa de potássio, precisa de minerais. E, portanto, quando há problemas nesta contração de cálcio, há problemas na contração muscular. Portanto, são pessoas que começam a ficar com dores musculares, com queimbras, com dificuldade na mobilização, e depois também a contração muscular também interessa para a parte cardíaca. E por isso pode começar a haver outros problemas, como arritmias e problemas mais graves a nível do músculo cardíaco. Portanto, o cálcio ajuda nesse aspecto. Ajuda nisto. E, portanto, o cálcio é mesmo fundamental para o funcionamento muscular, cardíaco e dos ossos. Ok. Já voltamos então à conversa. Vamos conferir a rúbrica Saúde Sem Fronteiras sobre os problemas com a desnutrição na Etiópia. Bem-vindos à rubrica da Médicos Sem Fronteiras. Temos recebido sinais alarmantes vindos da região de Afar, na Etiópia, de uma grave crise nutricional e onde será necessário dar uma resposta humanitária completa. Ora, temos ainda uma maior preocupação de que esta crise nutricional possa ocorrer em situações e em regiões e províncias associadas e fronteiriças a esta mesma. Ora, a população de Afar é uma população que já de si tem uma população interna, deslocada interna, de cerca de 300 a 600 mil pessoas, e onde, para além desta crise nutricional, temos registrados uma enorme escassez de cuidados e de serviços de saúde e de condições como levadas com o conflito, levadas com a insegurança alimentar, levadas com as situações de seca e de preço dos alimentos. Ora, esta situação já está a ser sentida no único hospital de referência, em Dupti, um hospital apoiado pela Médicos Sem Fronteiras, que onde só nas últimas semanas temos registado 3 ou 4 vezes mais o número de internamentos em comparação com os 12 meses anteriores, e onde só nestas últimas 8 semanas temos registado a morte de 35 crianças. Há ainda, para além disto, outras condicionantes. A primeira delas é que 80% dos pacientes que chegam a este hospital chegam por meios próprios. E isto indica-nos que então cá haverá muitas outras populações que não estão a conseguir chegar ao hospital, que os centros de saúde que apoiam este hospital não estão a funcionar, que a linha de referenciação não está assim ativa. Depois, temos registado que a maior parte das mortes ocorrem nas primeiras 48 horas de admissão, o que faz com que estas crianças que estejam a chegar ao hospital já estão a chegar extremamente tarde, já em estado muito grave de saúde, e onde a atenção médica não consegue, pois assim, alterar o desfecho trágico. Também, cerca de 2/3 das pessoas que estão a chegar são originariamente vindas dos campos de deslocados internos, o que nos chama a atenção especialmente para a situação de vulnerabilidade que se vive nestes campos. Dada esta situação, a Médicos Sem Fronteiras está já a reforçar a sua capacidade de resposta nesta região. No entanto, apelamos também a outras organizações com capacidade de intervenção para que o façam urgentemente. Também, finalmente, qualquer tipo de resposta humanitária que será feita nesta região tem que pôr como prioridade a segurança alimentar e a nutrição, o acesso a cuidados de saúde e a questão também muito importante da água e saneamento. Obrigada, João Antunes, pela rubrica de hoje. Vamos voltar ao programa e estamos a falar sobre o cálcio. Doutora, em relação ainda à osteoporose, ela tem tratamento? A osteoporose é uma doença óssea. E o que é mesmo a osteoporose? Nós temos aquela fase em que crescemos, não é? E depois que se para o crescimento, mais ou menos 20 anos, um bocadinho antes, não é? O crescimento em altura. Mas os ossos estão sempre a ser remodelados, porque nós estamos sempre a forçar com microtraumatismos os nossos ossos e a fazer pequenas lesões com os saltos, o andar, o cair.
E o osso está sempre, para não se partir, não pode ser um osso velho, tem de estar sempre a remodelar, estamos sempre a formar e a reabsorver. Só que há alturas em que a reabsorção acaba por ser muito maior do que a formação e isso é que causa a osteoporose. E isso pode acontecer, por exemplo, nas mulheres após a menopausa, porque enquanto nós estamos com os estrogénios no nível alto, os estrogénios impedem a reabsorção do osso. Quando os estrogénios caem com a menopausa, há uma reabsorção muito aumentada do osso e há uma dificuldade da formação óssea. E é essa menor formação e maior reabsorção que tira o cálcio ao osso e que causa a osteoporose. E qual é que é o problema da osteoporose? Os ossos ficam muito mais fracos e com uma queda normal, às vezes ir na rua e cair, faz uma fratura. E, portanto, o problema da osteoporose são as fraturas osteoporóticas. E, portanto, o tratamento é impedir que haja esta reabsorção tão aumentada e, ao mesmo tempo, estimular a formação óssea. E o que há de tratamentos são, exatamente, medicamentos que impedem a reabsorção ou que estimulam a formação. O cálcio e a vitamina D funcionam dessa forma, diminuindo a reabsorção óssea e ajudando a formar mais osso. E, portanto, são medicamentos e, no fundo, suplementos que se usam naquelas fases em que as pessoas têm osteoporose. Mas depois há outros medicamentos que ajudam a fixar o cálcio ao osso e que são os tais anti-reabsortivos, ajudam a fixar o cálcio ao osso e fazem com que ele não saia do osso, permaneça ali e trata a osteoporose. Mas tem tratamento, só que também requer uma alimentação completa e nutritiva, suplementos quando é necessário e exercício físico, porque os nossos ossos reconhecem, no fundo têm receptores que captam todo o exercício que nós fazemos e isso também ajuda a fixar o cálcio ao osso. Eu ia mesmo perguntar-lhe sobre isso, por exemplo, a musculação ajuda com a densidade óssea, sem certo? dúvida. Tudo o que são exercícios de carga, o andar, o correr, o fazer exercício de carga, por exemplo, com pesos, a musculação, tudo isso aumenta a massa não só muscular, como a massa óssea. Então, no caso de haver uma suspeita de osteoporose, de que forma é que é possível confirmar ou fazer o diagnóstico? O que se faz habitualmente é um exame que se chama densitometria óssea, que vê a densidade óssea a nível da coluna, do colo do fémur e nos diz se há ou não aumento da reabsorção, no fundo, se há ou não osteoporose. Isto é um exame que se faz com facilidade, que não é invasivo, mas há outras formas além da densitometria. Por um lado, é saber se a pessoa já teve fraturas ou não, porque se já teve fraturas osteoporóticas, uma coisa é uma pessoa ter um acidente de carro e fazer uma fratura, porque aí é uma carga muito grande, obviamente o osso parte. Mas uma pessoa cair na rua da sua altura e fazer uma fratura não é normal. E, portanto, isto também é uma marca que a qualidade do osso é má e que a pessoa tem osteoporose. Depois, há fatores de risco que nos fazem suspeitar de haver uma maior fragilidade óssea e que são pessoas que são fumadoras, o tabaco é péssimo para o osso, um mau aporte de cálcio, que tem a ver com tudo o que já falámos na primeira parte do programa, que tem a ver com ter menos ingestão. Depois, o sexo feminino é um fator de risco para a osteoporose. As mulheres têm muito mais osteoporose do que os homens. As mulheres magrinhas e pequeninas também têm mais osteoporose, têm menos capacidade óssea. Depois, ter uma história já de osteoporose na família, de pessoas com fraturas, isso também é fator de risco. O não fazer exercício físico, a anorexia nervosa, o não ter ciclos menstruais regulares após menopausa e depois medicamentos que aumentam a reabsorção óssea, como os corticosteroides, que eu já falei, mas também antiepiléticos, anticoagulantes, tudo isto e a má absorção do intestino são tudo fatores que aumentam a osteoporose e que devem levar a essa suspeita. Os antidepressivos, por exemplo, não habitualmente os antidepressivos não aumentam a massa óssea, não aumentam o risco de perder massa óssea. O que aumenta é a depressão. Habitualmente as pessoas estarem deprimidas podem fazer menos exercício
exercício, podem ter uma pior alimentação, e isso pode levar, sim, de uma forma indireta. Mas, por exemplo, as doenças da tiroide já são um fator de risco. Há algumas doenças que são, os antidepressivos só por si não, mas pode por trás haver problemas que conduzem a esse problema da osteoporose. Então, esses são os principais grupos de risco que devem ter essa atenção. E depois doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, mas também porque tomam corticoides, também podem estar. Mas são estes os grandes grupos de risco. Ok. E a título de conclusão, alguma mensagem que gostaria de deixar aos nossos telespectadores sobre este tema? Sim, eu gostava de chamar a atenção que a saúde musculoesquelética em geral é muito importante e que se tem de começar a prevenir desde muito pequenino e desde cedo. Sim. Porque muitas vezes nós só pensamos nisso numa fase mais adiantada da vida, em que as pessoas depois têm imensos problemas de fraturas, de problemas de incapacidade, de locomoção, ficam dependentes e ficam sobretudo com dor, e a dor é péssima para a qualidade de vida. Portanto, devemos pensar que o nosso sistema musculoesquelético, os nossos músculos, as nossas articulações, os nossos ossos são muito, muito importantes, porque nos ajudam a ser autónomos dos outros. E isso permite-nos fazer tudo e mais alguma coisa, e só pensamos nisso quando já não conseguimos fazer. E, portanto, começar a prevenir todos estes problemas muito cedo na vida, para isso nos permitir ter qualidade de vida até muito tarde. Então é importante que os pais tenham atenção a isso, não é? Sim, e nós sempre ao longo da vida também. Exato. Muito obrigada pela sua participação, doutora. E chegamos ao fim de mais uma edição do Viva a Saúde. Voltamos para a semana com mais uma conversa sobre saúde e bem-estar. Este tema, tal como os anteriores, pode ser visto, revisto e partilhado na RTP Play. Também pode encontrar novidades nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Conto consigo no próximo programa. Até lá, já sabe, viva bem, viva a saúde.